As experiências até agora compartilhadas demonstram que na construção do saber comprometido com o outro desenvolvimento, consequentemente inclusivo de todos os seres viventes, a aritmética e a álgebra têm outra lógica. O que aqui se discutiu e apresentou indica que a grandeza das parcelas de anos de rede SIST e de atuação na universidade, no meu caso 20 e 50 respectivamente, cria entre nós duas categorias: a dos portadores de história e a dos portadores de futuro. Com muito orgulho, me coloco como portador de história e minha apresentação reflete isso. Sou imensamente grato àquelas e àqueles de vocês, jovens, felizmente a grande maioria neste ambiente, portadores de futuro, pela dose de esperançamento que em mim aplicam durante toda a nossa convivência. Obviamente que eu tenho que começar com mais ou menos 20. E no meu caso é mais do que 20. A Valdênia perguntava, afinal, qual é o marco zero? O meu marco zero é muito simples. É 8 de setembro de 1997, mais ou menos às 14h43. E aí eu posso ser um pouco mais preciso com relação à hora, porque eu tinha terminado a primeira parte de um relatório de pesquisa, tinha acabado de fazer um almoço rapidinho e me preparava para aquilo que eu achava que era uma merecida soneca, quando toca o telefone e do outro lado está José Cassiolato. E o Cassiolato, nessa ligação, para mim, coloca uma marca, que eu vou intitular como a primeira marca da Rede SIST. A Rede SIST funciona como uma roda de viola. Explicando para os nossos visitantes, viola foi um instrumento trazido pelos jesuítas na fase de ocupação europeia do nosso território e que foi sendo adaptado pelos diversos Brasis tão bem caracterizados por Darcy Ribeiro. Então, a viola no Nordeste tem uma sonoridade, a viola caipira, que é provavelmente aquela ao qual o Cassiolato mais se aproxima, tem uma outra sonoridade. No interior de Minas Gerais, e o caipira aí não é no sentido pejorativo de Fernando Henrique Cardoso, não. É no sentido orgulhoso que todos nós temos, os nossos caipiras. Não é? E por que foi isso? Porque na fala do Cassiolato, ele diz, olha, estou armando a partir de um recurso, não é? E aí é o seguinte, vão participar o Neri, que era do SPRU, pelo Rio Grande do Sul. Participei de uma banca, de um Catarina, que na realidade é gaúcho, mas é Catarina, Renato Campos, e vai falar por Santa Catarina. O Passos, que eu obviamente não conhecia também, mas junto com o Passos vem o Fábio Gabriel. E aí vem aquilo que eu chamo da articulação Londres-Preston. Londres todos conhecem, Preston é porque era ali que o casal nos recepcionava com alguma frequência para uma feijoada, então a gente ia visitá-los. E quem era? Era o Fábio, era o Gabriel, era o Mauro Minos e eu. Então, ali não é, tinha uma coisa fundamental. Não é? Os instrumentos podem ser os mais diferentes, como uma boa roda de viola. Roda de viola não tem uma única viola e não tem também necessariamente só viola. Né? Então, a escala comum era o compromisso, escala dessa articulação, era o compromisso com outro projeto nacional. Nenhum de nós tinha qualquer identidade com aquilo que estava em curso, ou seja, aquele trágico neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso. A minha apresentação está articulada dos primeiros 5 anos, a busca de uma abordagem, a segunda metade dos 10, do modo moda, da diáspora, os elementos dinâmicos do Sistema Capixaba de Inovação, porque eu não vou poder, nesses 20 anos, deixar de falar sobre a primeira contribuição que foi feita, e depois alguns comentários finais.
Gramado tinha um mote, eram os sistemas locais de inovação, né? E naquele evento, na realidade, o que foram identificados foram barbantes que se aproximavam. O maior orgulho de que 2 desses barbantes estão conosco aqui hoje, que foi a subida dos nossos uruguaios, queridos uruguaios, Judite e Rodrigo, até Gramado, né? E aí a rede começa a se tecer, né? E aí tem uma segunda marca da rede. Em Gramado tem uma segunda marca. Os mais jovens como cúmplices da construção de visões compartilhadas. Não estavam lá como estagiários, não estavam lá como auxiliares de pesquisa, estavam lá como cúmplices. Cúmplices como a Marina, a Cristina, o Marco, hoje aqui presentes. Lamentavelmente, o meu cúmplice, que era o Fernando Macedo, está em outra linha de pesquisa, mas é uma construção, porque hoje é professor da Unicamp, quer dizer, o indivíduo que faz mestrado na Federal do Espírito Santo, primeira turma, e depois vira professor da Unicamp, demonstra que alguma coisa a gente fez. Uma terceira marca que eu gostaria de registrar, já foi mencionado aqui em diversos momentos, mas que em Gramado fica muito claro, é a marca dos afetos, né? Sem dúvida alguma, essa é uma rede de afetos, né? Em Mangaratiba, nós tivemos uma oportunidade para afinar instrumentos, porque agora já não falávamos mais sobre sistemas locais de inovação. Cada um de nós levou um estudo de caso. Olha, tem que trazer um caso aí de alguma coisa onde inovação... Então, era uma pescaria num mar muito revolto e muito hostil, porque nós vivíamos o auge da não política industrial como uma política industrial, da não política de inovação, ciência e tecnologia como política de ciência, tecnologia e inovação. Então, aí a afinação se fez necessária. Por quê? Porque se vocês derem uma olhada na lista dos estudos apresentados, tem conjunto, tem cluster, tem setor, tem complexo, tinha de um tudo, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho que Mangaratiba também faz uma mudança, porque instigados pelos argentinos, nós fomos instigados pelos argentinos para sistematização de dados. E aí foi bom, porque já naquele evento nós tínhamos um novo incluído, que era o Jorge Brito, chegando de Expru, cheio de vontade de fazer essas sistematizações, que ele continua fazendo até hoje, com brilhantismo, como foi muito bem demonstrado na última apresentação dele aqui. Mas uma coisa, a gente saiu de Mangaratiba com muito claro, como aquilo era mar, nós tínhamos certeza e uma convicção de que QL não era a nossa praia. Então, dali já saímos com isso. Nós não vamos sair, porque à época, Marisa, já tinha a tal da disputa, né, dos QLs, identificando qualquer fazenda maior com 100 bois, virou uma PL, ou virou um cluster em Minas Gerais, num primeiro estudo feito por uma consultora internacional. E aí, nesse encontro em Mangaratiba, para mim, surge uma quarta marca deste jovem e querido casal chamado Cassiolato e Helena, para quem eu não vou fazer agradecimentos, mas eu vou pedir para que todos nós saudemos com uma salva de palmas. E o que é essa capacidade extraordinária desse casal? É de arregimentar novos parceiros de instituições fechadas ao novo. Ali em Mangaratiba, eles, para Mangaratiba, levaram Carmen Arroio, levaram o Tirone do IPEA, levaram o Pitinini do BNDES, levaram o Gustavo e o Vinícius do Sebrae. Ali começava uma estratégia, e ali se fazia... Ah, Gabriela. Não, mas acho que a Gabriela não estava em Mangaratiba? Desculpa. Internacional. Mangaratiba 2. Mangaratiba 2. Eu acho que ela estava em Mangaratiba 2. Né? Mas, de qualquer forma, o que me parece importante realçar é que num ambiente hostil, ela precisava ter gente com estratégia de guerrilha. E a gente operava segundo uma estratégia de guerrilha. Né? A confusão de conjunto, complexo, cluster, setor,
foi tão marcante que depois que nós terminamos o estudo do BNDES, o Cassiolato fez mais uma ligação para mim e falou: Arlindo, tem um pessoal do IPT que está aqui querendo fazer alguma coisa sobre pedras ornamentais em São Paulo. E lá fui eu fazer algumas entrevistas, e numa das entrevistas, quando eu tentei explicar para ele o conceito de arranjo, como é que a gente tinha construído, a gente começou com um conjunto, e aí agora chegou a arranjo, falou: isso virou análise combinatória. Eu acho que tem muito de análise combinatória disso, né? Mas, sem dúvida alguma, a entrada do BNDES também é marcante, né? Porque não existe coincidência. Na vida não existe coincidência. Nós entramos no BNDES nada mais pela única porta, pela única fresta mais ou menos possível, que era a diretoria de projetos sociais, né? Por uma dessas coincidências, tinha um ex-aluno do nosso departamento lá na Universidade Federal do Espírito Santo, que estava guindado, estava ocupando uma diretoria, e aceitou nos receber num fevereiro quente toda a vida, né? E lá fomos nós conversar, né, para ver se tinha alguma possibilidade ali, né? Mas, sem dúvida nenhuma, não necessariamente fruto deste primeiro contato, dali surgiu uma primeira grande demanda. E numa primeira grande demanda do BNDES, onde saiu o S de sistemas e entrou o A de arranjo. Ainda que já ali se persistisse a diferença, a mudança de gênero. Às vezes era entendido como o arranjo e às vezes era entendido como a aglomeração. Então, isso às vezes ainda persiste, né? Mas, sem dúvida alguma, ainda no BNDES, nós tivemos uma convivência da boca torta com o cachimbo cluster. Em algumas das reuniões, quando a gente está... Cluster. Porque você é muito hostil, Marina. Não seja um pouquinho mais condescendente. Mas, de qualquer forma, ali ainda a gente tinha o que a gente podia chamar do fogo amigo. Estávamos nós diante de uma burocracia pesada, a gente tentando vender, de alguma forma, a história dos arranjos, e colegas iam apresentando, um colega ia sempre apresentando como o cluster X, para ser discreto, né? Então, mas ainda assim vivemos, né? E certamente eu acho que esta convivência, essa experiência com o BNDES também demonstrou que nem sempre é fácil a convivência com executivos da política, né? Muitas vezes, eu acho que todos vocês já passaram por essa experiência, a academia, nós somos tratados como acadêmicos para recebermos bolsas, mas somos cobrados como se fôssemos consultores para trabalhar para respostas imediatas necessárias. E eu acho que aí a culpa é nossa. Nós, professores, somos culpados porque temos alunos durante 5, 6, 8, 10, às vezes, fazendo mestrado, doutorado, e não os capacitamos, não os preparamos para reconhecer a importância da informação sistematizada. Pouquíssimas são as exceções. Uma delas, obviamente, é a nossa coordenadora de mesa, né, que vem aqui e diz: olha, eu preciso respirar, né? Então, mais do que respiração, eu acho que é importante. Tem uma coisa que eu gostaria de destacar, que é a conquista de parceiros na ponta. E aí, sem dúvida nenhuma, o experimento Sebrae, né, de 2002, eu acho que é marcante. É marcante para a Rede SIST, ainda que tenha sido, naquele momento, muito concentrado nas figuras de Marco, Marina e eu, num setembro dos mais quentes, mais secos que Brasília jamais teve, e lá fomos nós, fazemos uma coisa para o qual todos nós somos competentes, que é a geração da cumplicidade da sala de aula e a ousadia da construção coletiva. Foi aquela a nossa experiência. Eram semanas, tivemos 2 turmas consecutivas, uma semana inteira com gente do Sebrae na ponta do Brasil inteiro, se reunindo, e lá nós fizemos, essa cumplicidade gerou coisas extraordinárias. Ali emergiu, por exemplo, o APL de Picos de Mel, o APL de Pedro II das redes, e ali também já ficava caracterizado que essa história do APL é uma coisa muito bonita, mas ele também acirra a competição espúria, porque ali ficou claro que os piauienses diziam: olha, vocês estão comprando mel cearense que na realidade é produzido em Picos.
O cearense sai por aí vendendo rede, mas a rede é de Pedro II. Ali surgiu a PL de moda íntima em Caucaia, no interior do Ceará. Né? Ali surgiu um conflito de uma pessoa que hoje ainda me é muito querida e que, o recado que eu recebi da Clorice, também gosta muito de mim, né? Foi uma aluna que veio para trazer como exemplo, né? Está terminando. Roda de viola é duro, né? Prosa danada. Aí, que veio com o exemplo que ela queria dar era o APL de frigoríficos. Eu disse, isso não é APL, você se lembra disso? E a Maristela era uma cadeia produtiva. Cadeia produtiva de carnes do Mato Grosso. Do setor de carnes. Mas aí, quando eu disse, olha, isso não é uma APL, felizmente a Maristela deve ter 1,53 m. Se tivesse 1,55 m, ela tinha me batido. Ela é brava toda a vida, mas acabou aceitando, e ali surge a ideia do APL de Bonito. É naquele exercício que surge. E tantos outros, Capim Dourado, de Tocantins, etc. E aí vem uma quinta marca da rede, que é ter ensino, pesquisa e extensão juntos e misturados, não como as burocracias das universidades muitas vezes tentam nos fazer. Sem dúvida alguma, isso tudo faz parte um pouco dessa história, e eu acho que a segunda metade dos primeiros 10 anos é que nela acontece a moda, o modo se transforma em moda, e aí tem uma coisa importantíssima que esta sala aqui é representativa, é a diáspora, né? E é uma diáspora que faz instrumentalização de políticas estaduais, que faz instrumentalização de políticas nacionais, que cria espaço na academia por um número, eu acho que todos nós já perdemos a conta de quantas monografias, quantas dissertações e quantas teses saíram daí. Não é? A moda sai, e a saída fácil pela governança, não é? Lamentavelmente, já foi mencionado aqui, os ganhadores são sempre aqueles que têm maior governança. Não é? Eu, obviamente, não poderia deixar de passar, né, nessa celebração de 20 anos para falar sobre a minha primeira arrogante e pretensiosa contribuição na rede, que foi elementos dinâmicos do sistema capixaba de inovação. E a minha querida Judite docemente viu o que é capixaba. Né? Você lembra disso, Judite? Como isso nos aproximou, né? Capixaba é o indivíduo que ela fala de coisas do Espírito Santo, né? Sem dúvida nenhuma, aqueles elementos dinâmicos foram desaparecendo. Né? Quem lê o livro amarelo vai mencionar, vai ver lá, olha, CST, Vale do Rio Doce, Companhia Vale, e Aracruz, essas coisas todas foram perdendo o vínculo. Né? A CST, que era a Companhia Siderúrgica de Tubarão, ligada a uma territorialidade, a uma geografia, o Porto de Tubarão, né? Depois virou Arcelor, depois virou ArcelorMittal Tubarão, e o Tubarão já saiu até da boca de calça, não existe mais. Né? A Companhia Vale do Rio Doce, que fazia referência a uma geografia, virou Vale, e deixou o Rio Doce na maior imundície que vocês podem imaginar, a maior tristeza que vocês possam imaginar. E a Aracruz, que se referia a um município, agora virou Fíbria. E de lá está sendo deslocado uma das coisas, como elemento dinâmico, apontado no livro amarelo, de 60 pesquisadores na ponta, trabalhando inovações no manejo florestal, que eram de ponta. Isso está saindo, porque não há interesse dos atores locais. Afinal de contas, para ser vice do Huck, o atual governador tem que ser caracterizado como um ajuste fiscal rigoroso. Né? E aí todas as coisas vão desaparecendo. O efeito China e a perdas para o conhecimento local. Porque até 2001, até o efeito China no sentido de OMC, entrada no OMC, não é? A Vale, a CST e a Aracruz contratavam estudos, pesquisas na universidade local, nos capacitava a fazer coisas, principalmente nas nossas áreas das engenharias. Agora não contrata mais.
Pelo contrário, porque tem até uma coisa... A ampliação da UFES e do IFES, que aconteceu a partir de 1997, uma rapidez extraordinária, hoje corre um risco extraordinário de desmantelamento, que já está anunciado nesse golpe trágico de 2016. Lamentavelmente, esta não é uma exclusividade capixaba, né? Conforme já foi demonstrado ou já foi mencionado aqui em diversos momentos, né? Os meus comentários finais, eu gostaria de deixá-los aí, mas eu gostaria de chamar a atenção principalmente para a questão da legitimidade, né? Porque muitas vezes nós nos legitimamos através de governanças construídas para poucos e grandes. Eu vou citar dois exemplos, que um deles está no livro o livro amarelo, que é o CEDMEC, que é um centro de desenvolvimento da metalmecânica. O CEDMEC é nada mais, nada menos do que uma tentativa de se aproximar dos grandes compradores. Agora a Petrobras, né? E o GMC, que é o Grupo de Melhorias Continuadas nas Pedras Ornamentais de Cachoeiro de Itapemirim, né? Que era um grupo, reuniu-se, chegou a fazer 85 reuniões consecutivas e regulares, mas era sempre em torno de quê? De 6 empresas. Então, tem esse efeito perverso. Eu acho que agora a gente tem que buscar uma prática menos feoliana. Poucos nesse vão identificar. Todos nós sabemos a história do já combinou com os gringos, né? Mas o Garrincha só respondeu, já combinou com os gringos, a uma determinação do Feola. O Bonachão Feola, que dizia, olha, a técnica hoje não vão ganhar o jogo, porque o Gilmar, goleiro, vai passar para o Dessorte, que é lateral direito, que vai passar para o Zito, que era o meio-campo, para entregar um pouquinho assim para o Didi, que vai passar em profundidade para você. Você mata a bola, bota no chão, dribla 4 zagueiros, vai à linha de fundo, cruza para trás, que o Vavá vai vir correndo, vai chutar forte no lado oposto onde está o goleiro e vai ser gol. Todos nós sabemos a resposta do Garrincha, né? Ou a observação. Isso já combinou com os gringos. Mas eu acho que a lição que fica dessa coisa é porque muitas vezes nós somos muito feola. A gente coloca nos nossos relatórios, a gente coloca nas nossas determinações como é que os outros devem fazer. E aí eu acho que tem um aprendizado que já começa a ser demonstrado. Esses jovens que andaram relatando coisas aqui, do Paulo, a Lúcia, o Marcelo, a Gabriela, vários relatos aqui se fizeram que diz, olha, nós não estamos nessa onda dos velhos, dos feolas. Nós estamos agora em outra onda, e eu acho importante. Por quê? Porque nós já estamos conscientes que precisamos também agregar movimentos sociais, né? E eu acho que a gente tem alguns aprendizados que podem fazer. Eu vou trazer para vocês aqui, compartilhei com o Cassiolato ontem, o caso do INCAPER. O INCAPER é o nosso Instituto Local de Pesquisa e Extensão Rural, e o fiscalista candidato a vice-presidente da República com o Huck, o Arminio Fraga ainda não decidiu se vai ser com o Huck ou vai ser com o Dória ou com quem vai ser, mas com alguém ele quer ser, né? Já contratou, inclusive, empresa de consultoria para fazer isso. Mas ele, para conter despesas, ele pegou o INCAPER e disse, olha, não tem mais extensionista em nível de cada município. Nós vamos concentrar tudo em Vitória, e aí a gente, na medida de ter demanda, a gente manda. Você sabe qual foi a resposta dos agricultores familiares? 1.000 deles baixaram de repente em Vitória. E disseram, nós temos uma demanda muito simples, não queremos mais esse presidente do INCAPER. Não, mas, governador, o senhor não entendeu. Não queremos mais esse governo, esse cara. E 3 dias depois, ele, obviamente, demitiu o tal do presidente. Eu acho que a gente precisa preocupar um pouco com a nossa legitimidade. Será que nós, nas nossas universidades, conseguimos... Não precisa ser 1.000, não. Será que a gente junta 200 ex-alunos para fazer uma defesa pública da nossa universidade? Eu acho que o IFES consegue, mas, de qualquer forma, eu acho que é importante. A outra coisa que a gente precisa aprender, e eu vou trazer aqui o caso do movimento dos pequenos agricultores, que é como é que a gente articula. E por que a gente articula? O MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, no Espírito Santo, tem uma característica.
Né? Em primeiro lugar, não aceita certificação. Né? Certificação é uma coisa orgânica dos europeus. Aqui nós queremos fazer agroecologia. Fazemos agroecologia. E aí eles têm uma outra coisa importante, duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é que eles fazem uma ligação campo-cidade para além da relação comercial. Eles querem não só alimentar pessoas na cidade, não só alimentar com comida de boa qualidade, mas eles querem também gerar uma relação política entre o campesinato e o operário urbano. A segunda coisa, Marisa, que me parece importante de chamar a atenção, é que ali tem um exemplo clássico daquela relação usuário e gerador de inovação, que o Lundvo fala e que nós aqui, em vários momentos, dizemos, olha, isso aí só acontece entre as grandes empresas. Lá eles fazem. Eles chegaram à universidade e claramente demandaram, olha, nós queremos produzir uma cachaça orgânica cujo nome é crioula. E é interessante isso, porque é tudo pomerano, tudo branco, né? Mas a cachaça é crioula. E nós queremos que você, Cristo é o nome de um colega nosso que faz design industrial, que você enfatize que isto é produto do campesinato. Infelizmente, a nova forma das empresas aéreas brasileiras ganharem muito dinheiro, que a gente só tem direito a uma bagagem de mão, não pôde trazer uma cachaça para ilustrar, porque eu acho que é muito forte. Segundo, um outro produtor chegou lá e disse, olha, eu estou produzindo queijo, eu quero dizer que o meu queijo é de qualidade, eu quero competir com o queijo, e fez um rótulo. Terminando, né, eu acho que esses são alguns dos exemplos que a gente pode e deve citar, porque eles são muito articulados. Anteontem, quando eu cheguei, o Joseph disse que estava interessado em conhecer alguma coisa de café. Eu entrei em contato com eles e eles disseram, olha, aí no Rio não conhecemos nada de café. Agora, tem uma sugestão. Fala com o seu colega indiano para ir ao bairro de Santa Teresa, aí pertinho de vocês, para vocês conhecerem um restaurante chamado Raízes do Brasil. Lá, a comida é orgânica, é agroecológica e é construída no Espírito Santo. Grato.